Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versos de 7 a 10. Até 12:1. Diz assim a palavra do Senhor: doce a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Nós estamos fazendo uma exposição no livro de Provérbios, e aí nós paramos lá nos versos 19 e 20, e é interessante porque esse ato que nós vamos preencher aqui com o livro de Eclesiastes, ele, de certa forma, ele vai falar o que Salomão vai proferir, já está proferindo durante esses primeiros capítulos que nós temos apresentado, exposto à igreja. É interessante que esse tema é um tema que se casa, que está constantemente presente ali no livro de Provérbios, através inicialmente, daquelas primeiras instruções em que o pai chama a atenção do filho para que ele se volte para a palavra de Deus. E aí ele apresenta algumas consequências, como nós vimos, de seguir o caminho da vereda da justiça e seguir o caminho da impiedade. Qual será o destino final desses que seguem esses caminhos distintos? Ou seja, são as causas e as consequências, os efeitos daquilo que fazemos nesse mundo. E as consequências que temos aqui nesse mundo, levamos para o mundo por vir. É interessante também, antes de nós começarmos a falar sobre esse texto propriamente dito, expondo, é interessante perceber que ele chama todo o tempo aqui a juventude. E nós vimos que esse conceito de juventude é um conceito muito elástico entre os judeus, que vai da infância até aos 30 anos de idade. E às vezes você que passou de uma certa idade, eu não estou falando de uma pessoa da minha idade, de 50 anos, para essa garotada aí já está velha, já é coroa, mas ainda estou na minha juventude. Eu sempre falo que esse é o melhor momento da vida de um homem, entre os 40 e 50 anos. Ao mesmo passo que é o melhor tempo da vida do homem, esse tempo nos lembra assim, olha, já não é como era antigamente. Porque nós estamos, eu acho que no período de mais produção intelectual e capacidade, vigor intelectual na nossa idade. Porque já angariamos um conhecimento relativo na vida, e a experiência agora ela se torna uma coisa mais presente. Não somos mais meninos, mas percebemos que o nosso corpo já não responde mais como respondia antigamente. Uma vez meu sogro estava voltando de Lumiar para o Rio e estava conversando com um senhor que tinha 110 anos, 108, 109, não sei. Já tinha chegado aos 100, né, seu amigo? E aí estava conversando com o seu Emir. Ele parecia ser um acadêmico, alguém que, não sei. E aí conversando com o seu Emir, ele falou: quantos anos o senhor tem? Ele disse 70 e alguma coisa. Isso é uma criança.
Para um homem de 70 anos, para um homem de 100 anos, um homem de 70 é jovem. É lógico que não há uma relação, um aspecto relativo aí, mas não é tanto assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na realidade, o texto aqui ele vai apontar para aqueles que estão começando a vida, como o livro de Provérbios. Aquele jovem que estava saindo de casa, aquele jovem que começa agora a dar os seus primeiros passos sozinho. Mas não só isso, mas a gente percebe também que essa mensagem é para nós, em todo o tempo da nossa vida, porque em todo o tempo nós estamos vivendo e aprendendo, experienciando cada dia mais e mais fatos da nossa vida, estamos crescendo. Então nós temos sempre que aprender, estamos sempre nessa condição. Por mais conhecimento que tivemos, por mais experiência que tivemos, nós estamos sempre numa situação de aprendizado. E o que nós vamos ver aqui é o livro de Eclesiastes, que vai ter a mesma temática. O que é Eclesiastes? Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios. Só que numa situação diferente da sua vida. Salomão havia caído, havia se deixado levar, e nós vamos falar sobre isso aqui, pelas suas mulheres, e ele se afasta do Senhor. E o livro de Eclesiastes, segundo muitos comentaristas, eu creio que isso representa a realidade, é o livro após a sua restauração, após o seu retorno ao seu primeiro amor, aquilo que ele fazia anteriormente. Algumas pessoas acham que o livro de Eclesiastes é pessimista, porque não entendem o viés, melhor dizendo, que está conduzindo todo o livro. E nós vamos ver isso aqui por um momento nesse texto. A gente vê aqui que ele é voltado para a mocidade. E é interessante porque a mocidade, e aí estendendo até a minha idade, eu vou fazer 50 anos, não que a gente pense mais assim, mas quando eu era mais novo eu pensava mais dessa forma. A gente acha que a gente vai ser jovem para sempre. É engraçado porque esses dias eu estava andando na rua e eu olhei assim o carro e tal, acho que passei perto do carro, e aí eu parei para pensar. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu não pensava que se eu fosse atropelado ia acontecer alguma coisa comigo. Eu me sentia um super-homem. Não é que pensasse dessa forma, mas a maneira como nós jovens, o homem de uma maneira geral vive, é como se essas coisas, a velhice não fosse tocar em nós. E por causa disso, a gente não pensa no futuro. O que fazemos hoje vai influenciar o nosso futuro. E às vezes nós não pensamos no futuro daqui a 30 a 40 anos. E por causa dessa falta de percepção, nós não consideramos o presente como deveríamos considerá-lo. A gente vai perceber que a Escritura ela vai ter várias advertências para que o homem tenha cuidado com o seu coração. Ela vai dizer que o nosso coração é o berço dos sentimentos, das emoções, dos afetos, do ânimo, da coragem, como você vê lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar do teu coração, porque deles procede as fontes da vida. A Bíblia também vai dizer que o lugar dos desejos, das emoções, das paixões, o centro e o lugar da vida espiritual é o coração. Nós vemos isso em Mateus capítulo 15, versos 10 e 11, e 18 e 20, quando diz assim: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atender, não é o que entra pela boca que se contamina o homem, mas o que sai, sim, isso sim contamina o homem. Verso 18, mas o que sai da boca vem do coração, isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Quando nós somos jovens, essas coisas estão pululando dentro de nós, elas são vívidas.
tanto para o bem quanto para o mal. E a Bíblia vai dizer que o coração, ele é enganoso, é desesperadamente corrupto. Não que nós, que somos mais velhos, mais experientes, sejamos privados desses sentimentos e emoções. Mas nós vamos perceber que a força e o vigor da juventude, essa ideia, né, de ser jovem para sempre, ou seja, não pensar que nós vamos envelhecer. Você, quando começar a pensar na velhice, é porque você já está ficando velho. Nós vamos perceber que a força e o vigor da juventude, aliadas à falta de experiência e discernimento, vai nos conduzir à destruição, muitas vezes. Eu não estou dizendo que os mais velhos não tenham esse problema. Nós somos humanos, lógico. Essas coisas fazem parte da nossa natureza caída. Mas as pessoas que têm mais experiências, mais velhas, são mais cautelosas e temerosas por já terem vivido todas aquelas emoções, aquele período da juventude. E aí nós temos, como já falamos ao falar sobre o livro de Provérbios, os mais velhos têm a experiência, mas não têm a força, o ímpeto da juventude, e os jovens têm a força, mas não têm a experiência. É nessa perspectiva que nós vamos ver o que Eclesiastes tem a nos dizer. Quando ele diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos, meu sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. O autor de Eclesiastes, ele nessas palavras, ele está dizendo que a vida é boa e agradável em si mesma. E que por isso nós devemos nos alegrar nela com entusiasmo. Nós devemos aproveitar a vida. E é interessante que, para reforçar a ideia de a vida ser agradável e que precisamos aproveitar essa vida, o autor vai nos mostrar que a vida nos apresenta também dias difíceis, dias de trevas. Contudo, deve-se lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Esses dias, eles devem ser considerados por nós. Por quê? Porque aqueles que pensam que a vida é cor-de-rosa, todo o tempo, esses devem ser lembrados que nesta vida nós teremos dissabores, nós teremos dificuldades. Devemos ser lembrados de que haverá dias difíceis, dias de trevas. E se nós formos interpretar o que é dias de trevas dentro do próprio texto de Eclesiastes, o uso que Eclesiastes faz dessa palavra, nós vamos ver que há duas perspectivas aí que convergem. Dias de trevas seria dias de calamidades e aflições durante essa vida. E aí nós temos Eclesiastes capítulo 5, verso 17, que diz assim: nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. E por outro lado, o dia de trevas seria o dia da nossa própria morte, o momento da nossa morte. Eclesiastes capítulo 6, verso 4. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Ou seja, nós devemos olhar para o texto de Apocalipse, de Eclesiastes, e considerar a vida, aproveitando dela, gozando dela, sabendo que virão dias maus, que virão dias de trevas, dias de dificuldade nessa nossa existência. Nós precisamos entender que a vaidade é algo inerente, é o que ele diz aqui: tudo quando sucede é vaidade, que a vaidade é algo inerente, é algo específico, característico à vida. E vaidade aqui tem a ideia de algo que é breve, que é transitório. Ou seja, nós precisamos gozar a vida
entendendo que essa vida é transitória, ela é passageira. Por quê? E nós vamos perceber isso no decorrer do texto, mas eu vou adiantar. Porque o autor vai dizer, não somente aqui, mas em todo o livro de Eclesiastes, que o homem é incapaz de encontrar sentido para a vida sem a ajuda da revelação e intervenções divinas. Não existe sentido para a vida fora desse escopo. E é isso que a Escritura vai nos mostrar. É por isso que o homem muitas vezes ele busca várias coisas e se sente frustrado. O homem que não tem Deus, que não tem a sua esperança no Senhor, que a sua vida não se concentra em fazer a vontade de Deus e viver por meio dessa vontade. Por isso que ele vai chegar a essa conclusão: a vida não tem valor. Porque só encontramos sentido na vida quando nós nos deparamos com o Evangelho da Graça de Deus. Querer aproveitar, ou melhor, querer aproveitar a vida sem entender que é Deus quem dá sentido a ela, é ir em direção a um grande abismo, à destruição. Entendam por que agora essa divisão é feita. Parece que é uma introdução aqui. Ou seja, ele está dizendo, é agradável, é bom, viva, regozije-se. Mas lembre-se, virá dias ruins. Aí agora ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá contas. Agora vem um convite. Aqui nós temos um convite aos jovens para aproveitarem toda a satisfação e alegria que puderem obter da felicidade inocente. Antes ele disse que essa vida é boa, que nós devemos nos regozijar dela, e agora ele diretamente diz assim: jovem, recreia teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. E é interessante que esse verbo recrear aqui no original, ele tem olha que interessante, ele tem o sentido de uma atividade que está relacionada a um bem moral, algo prazeroso, um estado de bem-estar. Aí as pessoas às vezes pegam esse texto, como geralmente a gente tem visto, e atribui a ele uma interpretação que não é o que ele está querendo dizer. Esse recrear aqui tem o sentido de alguma coisa feita debaixo de uma moralidade, de uma santidade, de algo que produza um bem-estar. Percebam que aqui a mocidade é comparada à primavera da vida. E a primavera, aqui no nosso país, nós só temos duas estações, Tem duas. Aqui no Rio de Janeiro é 1,5. É verão e inverno. Mas na Europa, em outros lugares, no outro hemisfério, essas estações são bem divididas. Muito interessante. Você vê essa divisão muito bem feita. E a primavera é uma estação de frutos, onde o sol aquece a terra, uma estação temperada e amena, onde as flores começam a brotar. É um período marcado pelas paisagens bonitas, formadas pela natureza. E nesse período parece que a vida prospera, e é isso que acontece. Nós temos aqui, na realidade, não um convite a uma vida de pecado ou prazer sensual, como muitos pensam, não é isso. O verso 9 aqui não é uma carta branca, nem uma estação de caça na qual vale tudo, mas é um chamado a aproveitar de forma santa a nossa mocidade. Ele diz assim: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. A ideia aqui é que a vida deve ser gozada em todos os seus aspectos na juventude. E a alegria
É algo, uma marca que deve caracterizar a vida interior e o comportamento exterior do ser humano. Você já ouviu alguém dizer que aproveitou a sua infância e juventude jogando bola de gude, brincando de pique, passeando, se divertindo em acampamentos de férias, indo ao cinema, jogando futebol, o tempo de namoro com as nossas esposas? Isso seria andar no caminho do seu coração e agradar os seus olhos. Só que o jovem não poderia abusar dessa bênção. Que bênção é? Que é a juventude. E de que forma? Com confortos e prazeres nocivos. O escritor de Eclesiastes quer que nós entendamos que ele deveria perceber que a vida deve ser vivida levando-se em conta os valores da eternidade. Como o próprio texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, vai nos dizer que é a continuação do capítulo 11. De tudo o que se tem, o fechamento de todo o livro. Ouvido, assuma, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Essa vai ser a suma do livro de Eclesiastes, a temática. Teme a Deus, aproveite a vida, goze com a mulher da sua mocidade, ou seja, a sua esposa. Aproveite aquilo que o mundo pode lhe dar de forma santa. Recreie o seu coração, temendo ao Senhor. O texto eclesiástico vai nos lembrar, vai nos dizer que lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, que nós devemos lembrar do nosso Deus nos anos do nosso vigor, dando o melhor, usando uma linguagem, vamos dizer assim, cultica, dando o dízimo de nossa vida ao Senhor, a gordura da nossa juventude. Por quê? Porque a nossa vida nesse mundo ela vai passar, e somente aquilo que é feito em Cristo e com os olhos fixos no Senhor é que vai permanecer. Portanto, você deve se divertir, você deve se alegrar, você deve sentir prazer na excitação do viver. Todavia, seja prudente nos seus passos. Como você vai andar, viver a vida, como nós lemos aqui, de modo digno da vossa vocação. Deve ser prudente, lembrando-se que um dia você vai se apresentar diante do Senhor. Lembrando-se que o dia de hoje vai reaparecer lá no futuro, quando nos apresentarmos diante do trono da graça de Deus, aquele que conhece aquilo que é certo e o que é errado. E é isso que esse texto eclesiástico vai dizer, que a verdadeira felicidade será desfrutar do presente e olhar para o futuro. Vocês se lembram do que eu falei na pregação passada, eu acho que foi em Hebreus, se eu não me engano, que a Bíblia não nos chama para sermos felizes nesse mundo, mas quando nós nos deparamos com a infelicidade e a tristeza nesse mundo, é porque nós pecamos em alguma coisa, é por causa do pecado. E é isso que o texto de Eclesiastes vai nos dizer. Nós precisamos, e nós vamos desfrutar da felicidade presente, nós vamos olhar para o futuro. E o próprio texto vai nos dizer como a gente faz isso. Removendo o desgosto e a dor. Tá? Afasta, verso 10, põe no teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. É isso que todo tempo, ali em Provérbios, o pai vai estar orientando o seu filho. A temática vai ser essa. Meu filho, guarda no seu coração os meus mandamentos, anda nos meus caminhos. E quando nós vimos ali no capítulo 3 que isso não aconteceu por ser filho, o que Deus faz? O disciplina. E ele diz assim: filho, aguenta a disciplina, porque essa disciplina é ato de amor, para que você volte ao caminho. E a ideia é essa, que o filho ali não escutou o que o pai disse, e precisou ser disciplinado severamente por Deus, para que voltasse para o caminho.
É isso que a palavra de Deus quer todo o tempo fazer conosco. Afastar o desgosto e a dor do nosso coração. Afastando o pecado de nós. Porque é o pecado que traz essas coisas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Desgosto aqui seria traduzido por aflição, frustração, irritação de coração, falta de prazer, de alegria. É interessante porque na língua original aqui, dor, ra'an, seria aquilo que é mal, maligno e pecaminoso. E o verbo que se derivou desse substantivo, que seria ra'á, na minha tradução do hebraico não é muito boa, a minha pronúncia, melhor dizendo, do hebraico não é muito boa, que se derivou desse substantivo que significa, em alguns casos, os efeitos perniciosos do homem ou experiências dolorosas e desagradáveis. Ou seja, retira de sobre si esses efeitos perniciosos da sua natureza humana, retira de sobre si as experiências dolorosas e desagradáveis. Alegra-te na tua juventude, recreia teu coração nos dias da tua mocidade. É isso que ele está dizendo. E essa advertência aqui é bem oportuna, pois o pregador, e é isso que significa o nome do livro, fala para o jovem aproveitar a sua juventude, mas tomar cuidado e andar em caminhos retos para trazer prazer e satisfação. Sabe como se chama Éden no original? Significa Éden. Jardim, Éden significa prazer. Jardim do Éden é jardim dos prazeres. Você entende agora o que Eclesiastes está querendo dizer? Você entende qual era o propósito de Deus ao criar o homem? E tudo que ele fez na criação foi para dar prazer e satisfação ao homem. E o principal, olha que interessante, o principal que daria prazer e satisfação ao homem, gozo ao seu coração, que é? Primeira pergunta do nosso catecismo maior. Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E aí você vê Mateus dizendo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas não serão acrescentadas. É uma relação direta. Por quê? Ao glorificar e gozar a Deus, eu terei prazer na criação que Ele fez. Eu terei prazer no meu trabalho. Eu terei prazer com a minha esposa. Eu terei prazer com os meus filhos. Porque, em primeiro lugar, estou buscando o reino de Deus. E aqui nós estamos percebendo que o pregador alerta para os perigos que podem ocorrer quando nós estamos buscando prazer e não atentamos para a santidade de vida em todas essas coisas. E aí ele vai nos dizer, porque a primavera, porque a juventude e a primavera da vida são o quê? Vaidade. Ou seja, aqui nós temos um motivo para afastar de nós essas coisas. A dor, o desgosto, tudo aquilo que pode produzir consequências dolorosas e desagradáveis. O pecado. Satanás, ele é muito sábio, ele é muito sutil. Por quê? Porque Satanás vai fazer com que nós confundamos pecado com prazer. E ele sempre, percebam isso, ele tenta deturpar aquilo que Deus fez. E a maior deturpação é essa: confundir pecado com prazer, porque o pecado traz prazer na nossa carne, um prazer momentâneo, um prazer pecaminoso, que não é esse prazer que o jardim dos prazeres tinha como objetivo dar ao homem. Tiramos Deus do centro e colocamos nós.
Buscar em primeiro lugar todas as coisas, e o reino de Deus virá depois. É essa a perspectiva de Satanás. Ele transforma o prazer em pecado. O livro de Eclesiastes vai dizer que nós temos que prestar contas ao nosso Deus. Por quê? Porque a nossa vida é breve. E ao falar de vaidade, ele vai dizer tudo são vaidade, ele está se referindo à brevidade da vida. Nós precisamos ser lembrados que não podemos aproveitar as coisas boas dessa vida que Deus nos dá sem Ele. Essa inversão, não é isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar todas as coisas em primeiro lugar e o reino de Deus vos será acrescentado. É isso que Satanás diz para nós. Mas nós precisamos ser lembrados que nós não podemos aproveitar as coisas dessa vida que Deus nos dá sem Deus. Lucas capítulo 12, versos 19 e 21 vai nos mostrar isso. Ele vai dizer assim: então direi à minha alma, tem em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirá a tua alma o que tens preparado para quem será. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele quer viver a sua vida, ele quer aproveitar a sua vida, mas sem Deus, longe de Deus. Ou seja, ele está buscando as coisas desse mundo em primeiro lugar, para que o reino de Deus, é lógico que não, mas para que o reino de Deus seja acrescentado a ele. Isso não vai acontecer. Essa é a ótica contrária daquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o verdadeiro prazer de viver só pode ser vivido se estivermos vivendo para a glória de Deus, em submissão e santificação a Ele, e na expectativa do mundo vindouro. É por isso que lá em Provérbios o Pai todo o tempo lembra do final da vida do homem, do final das consequências daqueles que vivem no seu próprio prazer, querem fazer como Satanás faz, confundir pecado com prazer, ou querem ter prazer nas coisas do mundo sem Deus. E o fim sempre vai ser trágico. É por isso que inicialmente, no livro de Provérbios, nos primeiros capítulos, lá no capítulo 1, verso 32, os mortos, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, mas os que me deram ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Por isso, queridos, que todo tempo Salomão vai dizer isso. Ele vai mostrar o final. Porque é isso que o livro de Eclesiastes vai dizer. Não só porque é o mesmo veio temático, de certa forma, que nós estamos vendo aqui entre Eclesiastes e Provérbios. E aqui Eclesiastes está dizendo: aproveita, olha para o futuro. E como é que você vai recriar o seu coração? Em santidade de vida. Aproveita a tua juventude. Goza os prazeres da mocidade. Mas quando ele fala em alegrar-se, recrear, ele não está se referindo à perspectiva de Satanás, confundindo pecado com prazer. Esse prazer aí não tem nada a ver com o pecado. Olha o capítulo 2, versos 21 e 22. Porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Eu poderia citar outros textos, todas as vezes que Salomão fala sobre o modo de viver hoje, ele está apontando para o fim, para o final. É como se ele estivesse dizendo aqui, claramente, ali em Provérbios, o que ele diz em Apocalipse. Alegra-te o teu coração na tua juventude, recreia o seu coração nos dias da mocidade. Como? Guardando os seus mandamentos, seguindo o caminho, a vereda da justiça. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Porém, lembre-se, o Senhor vai pedir conta dessas coisas. Lembrar que o nosso coração é corrompido. Lembrar que a nossa juventude pode ser algo negativo
e não positivo naquilo que fazemos. Por tudo aquilo que nós já falamos anteriormente e que o pai quer eliminar da vida do filho. E como é que ele vai eliminar essas fraquezas que são fortalezas, mas que são fraquezas também na juventude? A inexperiência, o vigor, a força, fazendo com que ele ande no caminho do Senhor. É isso. Porque o verdadeiro prazer de viver só pode ser vivido se nós estivermos vivendo para a glória de Deus, em submissão e santificação a Ele, na expectativa do mundo vindouro. Por isso que no verso 12, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirá, não tenham nele prazer. É na juventude que nós devemos nos lembrar do nosso Deus, é no momento de maior vigor que devemos dedicar nossa vida a Ele. A nossa alegria, regozijo na vida deve estar endereçada a Deus no momento mais expressivo da nossa vida, no momento que é extremamente significativo e emblemático, porque Ele é o meio, é o ponto medial entre a infância e aquilo que nós vamos viver na juventude, a partir da juventude, na idade madura. É interessante que esse vocábulo aqui, zakar, ou seja, lembrar, tem o significado de recordar, de lembrar, mas com uma característica diferente da nossa no português. É um lembrar com o sentido de agir. O mesmo usado lá em Êxodo capítulo 2, verso 24, que a lembrança de Deus da sua aliança com o seu povo implicou em libertá-los do Egito. Ou seja, ele está dizendo assim: vocês devem lembrar do Senhor. Para quê? Para viver de conformidade aos seus mandamentos. Essa lembrança que ele está chamando a nós aqui, os jovens, os crentes de uma maneira geral. E para o homem, nós vimos ali o lembrar para Deus. Lembrança de Deus e a sua aliança com o seu povo implica em libertá-los. Ou seja, essa lembrança gera uma ação. Mas em geral, quando essa palavra se refere ao homem, esse lembrar aí pode resultar em arrependimento ou obediência aos mandamentos do Senhor. Como nós vemos lá em Números capítulo 15, verso 40, onde o mesmo vocábulo é usado. Para que vos lembreis de todos os mandamentos, os cumprais e sereis santos ao vosso Deus. Ou seja, lembrar aqui gera uma ação. E que ação é essa? Viver em conformidade com a palavra de Deus. É na nossa juventude e mocidade que devemos lembrar do nosso Deus. É agora. É nesse momento. Você que está com 20 anos ou com 50, que está com todo o seu potencial, é nesse momento que devemos, ou seja, viver para o Senhor. E eu creio que esse aí seja um paralelo oposto de remover do coração o desgosto e a carne. Como é que eu removo do meu coração o desgosto e a carne? Lembrando do meu Criador nos dias da minha vida, nos dias do meu vigor. E é interessante porque nos versos seguintes do capítulo 12, ele vão nos dar os motivos dos quais devemos lembrar do nosso Deus nesses dias de vigor. Por quê? Antes que escureça o sol, a luz e as estrelas no redor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, o dia que tremerem os guardas da tua casa. Interessante, ele vai fazer aqui poeticamente a construção de uma casa. É como se ele estivesse dizendo: a casa está ruindo. Porque o texto está dizendo: dias virão em que a força do corpo e as capacidades mentais vão começar a declinar. E, consequentemente, o potencial de serviço ao Deus vivo vai diminuir significativamente. Por isso, devemos trabalhar agora, enquanto os dias são maus. Ou seja, enquanto os dias nos favorecem. Enquanto os dias são maus,
mas os dias nos favorecem, porque esse tempo aqui ainda não nos alcançou. Então precisamos trabalhar agora, precisamos nos dedicar ao Senhor, colocar a nossa força e o nosso coração nessas coisas. E quando nós olhamos dessa perspectiva, nós vemos como nós somos assim, nós dispomos toda a nossa força para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, a nossa cabeça está ali. Não é que você não possa fazer isso. Você vai fazer isso, isso é natural da vida, mas o seu coração não está ali. O seu coração está no Senhor. É como aconteceu certa vez quando Lutero estava pregando, e naquele tempo todo mundo se convertia ao Evangelho e achava que ia ser pastor, missionário, monge, sei lá o quê. E aí um sapateiro chegou para ele e falou assim: agora eu me converti, como esperando ele, para onde eu vou? Para o mosteiro agostiniano, para um mosteiro sei lá o quê, franciscano, para onde eu vou? Ele disse assim: faça um bom sapato e cobre um preço justo. O nosso coração tem que estar no Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos sair do mundo. Não quer dizer que todos nós vamos nos dedicar à vida religiosa. Não é isso. Mas nós vamos viver na ótica do reino de Deus, nosso trabalho, as nossas relações, tudo vai estar nessa ótica. Nós estaremos gozando desse mundo debaixo da instrução divina. Olhando para esse mundo como a Escritura fala que nós devemos olhar e dedicando nosso coração a essas coisas da forma como nós devemos dedicar. Secundariamente. Por mais que a proporção aí seja, díspare. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia do Senhor. Nesses 6 dias eu vou recriar o meu coração, eu vou alegrar o meu coração, fazendo as coisas que eu gosto, que dão prazer, debaixo da orientação divina, debaixo dos mandamentos de Deus, mas olhando para o dia do Senhor. Nós às vezes adentramos na nossa profissão, no nosso trabalho, nas nossas atividades, como que aquelas coisas fossem um fim último das nossas vidas, e olhamos para o dia do Senhor como um apêndice. Mas isso não é verdade. Apêndice são essas coisas. O principal é o dia do Senhor. Eu vou viver esses 6 dias a expectativa do reino de Deus. E as instruções são muitas, e nós vamos ver isso em Provérbios, como já vimos em Efésios, em outros textos que falam da vida exemplar do crente nesse mundo. Viver de modo digno do Evangelho, para que eu, indo ver, ouvir sobre vocês, estou sabendo que vocês estão lá lutando pela fé evangélica. Não é eles estão, partido cristão aí levantando, nós somos crentes, não é nada disso, é vivendo a vida cristã no dia a dia. É ser um testemunho de vida para as pessoas olharem para você e aí perguntarem para você: por que você é assim? E aí você dá a certeza da sua esperança a eles. Como eu falei, o potencial do serviço ao Deus vivo, vai diminuir significativamente. Por isso devemos trabalhar agora, enquanto os dias são maus. Ou seja, enquanto os dias maus não nos alcançam. Que dias maus são esses? Quando o sol se escurecer. E aqui tem toda uma metáfora que eu não vou desenvolver com os irmãos agora. Quando tremerem as guardas da casa, os teus braços. A minha mãe não consegue levantar mais um dos braços direito. Quando os homens outrora forte as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, eu já sei poucos. Ele está descrevendo a velhice. Por quê? Porque na nossa juventude nós podemos ler as nossas Bíblias sozinhos, nós podemos ouvir sermões, nós podemos cantar louvores com mais facilidade.
trabalhar para acudir o necessitado, servir como presbíteros, pastores, diáconos, estar com o povo de Deus mais facilmente em culto solene. Esses dias eu estive na casa do meu pai, e meu pai, assim, entristecido, ele está com 79 anos, ele até está muito bem para a idade dele, mas ele foi pego pela chikungunya. E ele fica debilitado. Às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, ele não quer nem levantar da cama, às vezes você chega lá e ele está pulando. E uma das coisas que ele reclama comigo é: poxa, eu não tenho ido à igreja. Às vezes o Senhor vai lá buscá-lo. E meu pai diz assim: eu não estou com vontade não. Conhecendo meu pai como eu conheço, se não fosse a chikungunya, ele está morrendo. Ele está morrendo. Ele tinha um grande prazer de estar na igreja. Nós temos pessoas aqui na igreja, irmãos nossos, como o seu Rui. Nós temos, acho que 11 anos de trabalho aqui, 2 anos de igreja, 9 anos de congregação. Não existia na igreja uma pessoa mais assídua que o seu Rui. Ele não está aqui presente conosco. Tenho visitado com uma certa frequência, e o maior lamento que ele tem é de não estar aqui, pela sua idade. É isso que o livro de Provérbios está dizendo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas eu gostaria de voltar ao verso 10, quando ele diz: afasta, pois, o teu coração desgosto. Eu gostaria de voltar nessa parte e ressaltar algumas consequências de atitudes da juventude que podem ter resultados danosos em nossas vidas, na nossa velhice e na vida de outras pessoas. Porque lembrar do nosso Criador na mocidade, ou seja, o que o texto está dizendo, lembrar aqui é lembrar para viver de conformidade com a sua vontade. Essa é a ideia. Ele vai ressaltar algumas consequências específicas de atitude da juventude que serão danosas. Por isso que ele diz: lembra do nosso Criador, ou seja, afasta de nós o desgostador. Afastar o desgostador é lembrar do nosso Criador na nossa mocidade. Eu gostaria de pegar alguns textos, finalizando aqui essa nossa exposição, no livro de Provérbios, não todos, seriam muitos, a gente vai ver isso aí. Acho que a gente vai estudar Provérbios aí durante alguns anos, e que bom ser assim. Mas vamos ver o que o livro de Provérbios diz quando o homem se deixa levar pelo desgosto e a dor, ou pelo prazer disfarçado de pecado. É isso que a Satanás vai nos dizer. Vai querer que a gente configure o prazer como pecado. Mas na realidade o prazer não tem nada a ver com o pecado. Vejamos o que Provérbios diz do homem que se deixa levar pela lascívia. Eu apontei alguns pecados, mas existem muitos outros. Por quê? Porque nós vamos ver aqui no livro de Provérbios, como nós temos visto, instruções do pai ao filho, instruindo ao filho de uma forma geral, ou seja, guarda no teu coração, aplica a palavra no teu coração, busca a palavra de Deus, e aí depois ele vai começar a falar de princípios bíblicos, ou seja, de mandamentos específicos na vida prática dele, e as consequências disso, os resultados disso. E nós já vamos começar a nos antecipar aqui vendo isso. Ou seja, Provérbios capítulo 5, verso 8 e 9, a lascívia. E é interessante porque Satanás, por vezes, nos faz confundir pecado com prazer.
Bíblia vai dizer que o homem deve gozar da mulher da sua juventude. E a mulher deve gozar do homem da sua juventude. O que ela está dizendo? Que eles devem se aproveitar um ao outro no casamento. Viver uma vida gloriosa, abundante, em santidade de vida, como marido e mulher. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 5, verso 8 e 9. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outra tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Olha a consequência. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Afasta, pois, do teu coração do desgosto e remove da tua carne a dor. É isso que ele está dizendo aqui. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, desprezou o meu coração, a disciplina, e não escutei a voz do que me ensinava, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Provérbios capítulo 6, versos 32 e 35, ainda falando sobre esse tema. O que adultera com uma mulher está fora de si, somente quem quer arruinar-se, que pratica tal coisa, achará açoites e infâmia, e o seu próprio nunca se apagará. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. É isso que o Provérbios está dizendo aqui. Abram aí Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. A consequência de um homem preguiçoso que não se empenha no seu trabalho vai ter uma formiga ao preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estrio prepara o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ao preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Vamos ver agora daqueles que querem enriquecer desonestamente, aqueles que têm o propósito de ganhar em cima das outras pessoas. Provérbios capítulo 1, versos 10 a 13. Diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, tragamos-nos vivo como abismo inteiro, que esquece a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos. Versos de 15 a 19. Filho meu, não te ponhas a caminho com ele, guarda as suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, pois em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Afasta do teu coração o desgosto da tua carne a dor. É isso que o Provérbios está dizendo todo o tempo. Consequências de atos impensados é achar que prazer, ou seja, é confundir pecado com prazer. Abram aí 2 Samuel capítulo 11, versos de 1 a 5. Consequências de ato impensado de Davi, deixando-se levar pela ociosidade e pela concupiscência, lascívia no seu coração. Davi estava matando o seu tempo. Ele deveria estar envolvido, a sua cabeça deveria estar trabalhando, mas ele estava ocioso. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. As consequências dos atos de Davi foram danosas para ele e para a sua família. Por quê? Porque confundiu o pecado com o prazer. Ele estava ocioso e a sua ociosidade, consequentemente, pinçou a lascívia que existia no seu coração, no coração do homem. 2 Samuel capítulo 12, 9 a 13.
consequências danosas. Afasta, pois, do teu coração desgosto e remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são breves, passam. Por que depois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz desse sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isso perante o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoa o teu pecado, não morrerás. A graça de Deus nisso tudo, né? Mas ele teve que conviver com as consequências do pecado dele. Isso trouxe desgosto no seu coração e dor para sua carne. Consequências perniciosas. Dor significa isso. Salomão também trouxe para si, e sobre os seus grandes, ruína. Tá? Eu poderia ter pego outras indicações, porque não é só por adultério, lascívia, que temos consequências do nosso pecado. Percebam ali o preguiçoso, percebam outros pecados que vão nos trazer consequências e que são prazerosos ao nosso coração. Tá? 1 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 4, versos 6 e versos 33 a 36. Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, lascívia, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etés, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, desobediência à palavra de Deus, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguir os seus deuses. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha de quem nós estamos falando: Salomão. Neemias, se eu não me engano, vai repreender o pecado de casamento misto no meio do povo, e vai dizer assim: Salomão, que era o homem mais sábio, deixou perverter o seu coração por causa de casamento com pessoas pagãs. Você acha, você que não tem nem a metade da inteligência, da capacidade cognitiva de Salomão, você acha que você vai ficar livre disso? Que a gente sempre diz: não, comigo não acontece. Quem é que é melhor do que Salomão? Ninguém. Ninguém. A Éfta se apegou Salomão por amor, verso 3. Tinha 600 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Verso 4. E seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Verso 6. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não preservou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Verso 33. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, Deus de Moabe, a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr o meu nome. As consequências dos atos danosos, do prazer sem Cristo, ou seja, do pecado disfarçado de prazer, a vida do lar. O pregador aqui, que é o próprio Salomão, está dizendo para nós: desfrute o presente, mas olhe adiante para o futuro. Coelho, o comentarista do Velho Testamento, ele vai dizer que isso
desfrutar o presente, mas olhar adiante para o futuro, representa a fidelidade, ou melhor, a felicidade. A ligação desse texto com o que nós lemos hoje na nossa liturgia, lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, é toda. Quando ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que nós estamos vendo aqui é o mesmo princípio lá em Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8. Apesar de estar tirando do contexto em que ele se encontra, tá? Quando ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o Senhor semear. Abram aí Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E aqui semear para a carne não significa pecado, mas suprir as necessidades do nosso corpo. Tá? Apesar de tirar esse texto do seu contexto, percebam que no verso 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Ele usa esse texto nesse contexto. Mas eu estou tirando esse verso desse contexto para nós entendermos o princípio que está aqui, que é o mesmo que nós temos ali em Eclesiastes. Que princípio é esse? O princípio da colheita conforme a semeadura. É isso que Eclesiastes está nos dizendo todo o tempo. É isso que Provérbios vai nos dizer. E é isso que o princípio aqui aplicado, em particular aqui, a fazer o bem aos nossos irmãos, enquanto tivermos oportunidade, ao semear nesse sentido, o princípio aqui, aquilo que você semeia, você vai colher. E é isso que todo tempo a palavra de Deus está nos dizendo. Nós não devemos nos fiar porque somos filhos de Deus. Porque eu sou filho de Deus, o Senhor tem preparado para nós nesse mundo o melhor. E nós precisamos viver aqui já na ótica do reino de Deus. É aqui o nosso campo de teste. É aqui que nós devemos lutar. Ou como diz o apóstolo Paulo, desenvolver a nossa salvação. Somos relaxados aqui, é melhor não fiarmos muito a confiança e quebrarmos no reino de Deus. Nós às vezes nos fiamos muito, a salvação é uma coisa que o Senhor dá e não tira. Nós devemos lembrar que a salvação, ela é manifestada na nossa vida através do modo como nós vivemos. Nós dizemos que somos salvos não porque nós abraçamos uma teologia. Nós dizemos que somos salvos porque essa teologia, ela entra no nosso coração e muda a nossa vida. É isso que vai mostrar a nossa salvação. Todo tempo Paulo vai estar dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo: aproveite a vida. Goze, jovem, o seu coração nas coisas desse mundo. Mas isso não significa pecado. Prazer e pecado são coisas distintas. O prazer que Deus quer que nós tenhamos, o jardim dos prazeres, é um lugar de santidade, de satisfação, de deleite, mas de santidade. Por quê? Porque um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. A nossa vida não será sempre assim, uma primavera. Vai chegar o outono,
vai chegar no inverno. E nós precisamos nos preparar para isso. E como é que nós nos preparamos para isso? Lembrando o nosso Criador desses dias. Dessa forma vamos afastar de nós desgosto e a dor. Quando a palavra de Deus fala de determinadas coisas pequenas na nossa vida, como perdão, como não mentir, como não se irar, amargura, como não furtar. Quando nós utilizamos essas coisas que são prazerosas ao nosso coração, nós estamos fazendo aquilo que Satanás sempre quis fazer, transformar o pecado em prazer. As consequências são trágicas na nossa vida. É por isso que o Senhor diz lá em Efésios, não pratiquem as coisas que o mundo pratica, porque é por essas coisas que vem a ira de Deus. Nós devemos viver a vida em santidade. A nossa vida deve ter uma regularidade, como um carro que se prepara para uma viagem e prepara ali um pneu sobressalente, porque provavelmente esse pneu vai furar. E seria regular furar o pneu numa viagem de 3.000, 5.000 quilômetros. Uma vez só. Mas seria regular. Esse pneu está sempre furando. E às vezes sempre no mesmo furo. Sempre no mesmo lugar. Nós somos assim. Mas nós temos como nos livrar dessas coisas. Buscando ao Senhor em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo para que o Senhor possa nos dar maturidade, força, para vencermos esse sentimento carnal na nossa vida e aproveitarmos o que nós temos de melhor nesse mundo em santidade. É isso que o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios vai nos dizer.